Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai começar a ver os diagramas de interação da UML e com foco no diagrama de sequência. Então, na UML, no mundo OO, nos sistemas, de forma geral, sistemas OO, os objetos não permanecem apenas ociosos. O que eles estão querendo dizer é o seguinte: o objeto, ele não tem só o estado, eles vão interagindo entre si, trocando mensagens, e é assim, inclusive, que os casos de uso são executados, são programados. Então, as funções de um sistema que necessitam que objetos de classes diferentes ou da mesma classe troquem mensagens, para que isso aconteça, para que uma função aconteça dessa forma, vai ter que haver troca de mensagens entre os objetos para que uma função inteira consiga ser realizada. Então, o que é uma interação? Uma interação é um comportamento que compreende um conjunto de mensagens trocadas entre um conjunto de objetos dentro de um contexto para a execução de um determinado propósito. Então, o que é isso? Por exemplo, eu quero executar uma interação que é obter a quantidade em estoque de uma determinada mercadoria. Então, eu tenho aqui uma mercadoria instanciada, por exemplo, maçã, só que nesse objeto eu não tenho a quantidade em estoque. Quantidade em estoque aqui não é um atributo. A informação de quantidade em estoque está armazenada em um outro objeto, que é o estoque da mercadoria no estabelecimento. Se eu estou precisando saber qual é a quantidade em estoque de uma determinada mercadoria em um determinado estabelecimento, e eu tenho a mercadoria instanciada em memória, eu vou ter que programar o quê? A partir da mercadoria instanciada em memória, eu programo o envio de mensagem para um outro objeto, que é esse aqui, estoque de mercadoria de um estabelecimento, mando uma mensagem solicitando a execução de um método, que é obter quantidade em estoque. Então, qual é a formatação dessa interação? Eu tenho um número de sequência, eu tenho aqui qual é a mensagem, o método que eu quero executar. Só que tem o seguinte, pessoal: para que um objeto consiga mandar uma mensagem para um outro objeto, ele só consegue fazer isso se ele estiver vinculado a este objeto. Então, qual é a ideia do vínculo? A ideia do vínculo é o seguinte: eu, Denise, estou instanciada em memória e eu quero saber o nome dos meus filhos. Para eu saber os nomes dos meus filhos, eu tenho que primeiro solicitar que os meus filhos sejam instanciados em memória, para depois mandar uma mensagem para eles, para cada um deles, solicitando a execução do método obter nome. Eu não consigo saber os nomes dos filhos dos outros. Por quê? Eu, Denise, estou instanciada em memória. Eu preciso saber os nomes dos meus filhos, tá? Eu não tenho essa informação comigo. Comigo, eu tenho a informação do meu nome. Para eu saber os nomes dos meus filhos, eu vou ter que mandar primeiro uma mensagem para a classe filho, pedindo para obter filhos. E só vem para a memória os meus filhos. Os filhos dos outros não vêm. Por quê? Porque eu só vou estar vinculada aos meus filhos. No caso, na minha única filha, tá certo? Então, quando eu, Denise, estou instanciada em memória,
real e mando uma mensagem para a classe filho, pedindo para executar o método obter filhos, para mim só vem um conjunto unitário de retorno, que é um objeto. Aí, beleza, eu vou estar instanciada em memória e a minha filha vai estar instanciada em memória. Eu ainda não sei o nome dela. Para eu saber o nome dela, eu vou ter que mandar uma mensagem, para o objeto filha, mandando executar o método obter nome. Aí vai voltar Luísa. Espero que vocês tenham entendido. Ou seja, o que eu quero dizer é, um objeto instanciado em memória, ele só consegue mandar mensagem para um outro objeto instanciado em memória que ele está vinculado. Ele não consegue conversar, trocar mensagens com objetos aos quais ele não está vinculado. Então, esse é o conceito de vínculo. Tá? Então, aqui eu tenho uma interação. Tá? Que no caso eu estou trocando uma mensagem só. Para que servem essas interações? Essas interações servem, elas são utilizadas para modelagem do aspecto dinâmico do sistema. Porque no diagrama de classes, quando eu modelo as classes, os relacionamentos entre as classes e os atributos de cada classe, os papéis, quando eu preciso, eu estou modelando os aspectos estáticos do sistema. Vendo o diagrama de estados que vocês já viram e agora esses diagramas, nós vamos começar a modelar os aspectos dinâmicos do sistema, né? Representando o quê? Sociedade de objetos executando papéis específicos, todos trabalhando em conjunto para a execução de determinado comportamento, que é maior que a soma dos elementos. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos supor que eu quero incluir um pedido de compra. Para eu incluir um pedido de compra, eu não mexo só, eu não crio só objetos na classe pedido de compra. Eu também vou ter que criar o objeto na classe item de pedido, eu vou ter que instanciar os produtos daquele pedido para ver se os produtos têm estoque e por aí vai. Então, essas interações, elas são programadas, primeiro modeladas e depois programadas, para a gente entender, estudar e projetar o aspecto dinâmico do sistema. Vamos em frente. Aí é o seguinte, quando a gente vai modelar as interações, que a gente vai ver aqui como faz, né? Eu posso modelar uma interação, né, para diversos tipos de fluxo de controles diferentes. Então, tá falando aqui, ó, a interação é empregada para a modelagem do fluxo de controle de uma operação, uma classe, um componente, um caso de uso executável ou de nível mínimo, ou o sistema como um todo. No nosso caso específico, nós vamos modelar as interações usando os diagramas de sequência, que é um dos tipos de diagrama de interação, para modelar casos de uso, ou seja, funções executáveis ou de nível mínimo. Quando eu digo funções executáveis, gente, eu estou querendo dizer o seguinte: incluir um novo pedido, alterar um pedido de compra, excluir um pedido, consultar um pedido, admitir um funcionário, demitir um funcionário, e não um caso de uso que represente um subsistema, como, por exemplo, gerenciar pedido. Gerenciar pedido é um pacote, né? Não é um caso de uso executável, tá? Nosso foco aqui, é por isso que está em negrito, é modelagem de diagramas de sequência para modelar casos de uso executáveis. Então, para a gente fazer a modelagem dessas interações, a UML propôs os diagramas de interação. Então, o que esse diagrama mostra? Mostra uma interação formada por um conjunto de objetos e seus relacionamentos, incluindo as mensagens que poderão ser enviadas entre eles. Então, eu tenho aqui, ó,
Os diagramas de interação, na verdade, existem 2 diagramas de interação. Um é o diagrama de sequência e o outro é o atualmente chamado diagrama de comunicação. Isso, gente, esse nome é da UML 2, porque na UML 1, na UML versão 1, esse diagrama era chamado de diagrama de colaboração. Mas, na verdade, esse diagrama de comunicação, ele não pegou, tá? Tem coisa que pega, tem coisa que não pega. Esse diagrama de comunicação não pegou, por isso que a gente não vai estudá-lo aqui nesse curso. A modelagem de cada interação pode ser feita de 2 maneiras. Dando-se ênfase à ordem temporal das mensagens, ou seja, focaliza na maneira como as mensagens são enviadas ao longo do tempo. Essa sequência, esse passo a passo, como se fosse um algoritmo, é o que você modela nesse diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência, ele modela a ordem temporal em que as trocas de mensagem vão acontecer, de forma que um caso de uso, por exemplo, de nível mínimo, seja executado. O segundo diagrama, que atualmente é chamado de diagrama de comunicação, ele dá ênfase à sequência das mensagens no contexto de alguma organização estruturada, ou seja, ele dá ênfase à sequência de mensagens numa organização estrutural. Isso aqui, gente, não pegou. Então, as interações bem estruturadas são semelhantes a algoritmos bem estruturados. Então, se você modela os diagramas de sequência, praticamente você está modelando o algoritmo que depois o dev, o desenvolvedor, vai programar. É claro, gente, que isso é custoso, tá? Então, é importante você fazer a modelagem dos diagramas de sequência, não para aqueles casos de uso simples, vou incluir um estado da federação. Você vai procurar fazer os diagramas de sequência para casos de uso complexos, né? Para que fique bem claro como que aquilo ali vai ser programado. Ele ajuda nesse ponto. Quais são os elementos dos diagramas de interação? Que na verdade servem para os dois, para o de comunicação e para o de sequência. Então, os diagramas de interação, eles costumam ter papéis ou objetos. Aqui a gente modela os atores que vão startar os casos de uso, as comunicações ou vínculos e as mensagens. Então, basicamente, esses são os elementos de um diagrama de interação. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles com mais detalhes. Primeiro elemento são os que eles chamam de papéis ou objetos. Os objetos que participam de uma interação são itens concretos. Por exemplo, objeto vendedor João. Ou, então isso é o que eles chamam de itens concretos. Ou prototípicos, que é o seguinte: você não vai modelar o vendedor João. Você modela no diagrama de sequência, por exemplo, o papel vendedor, tá? E não o vendedor João. Então, isso é o que eles chamam de item prototípico. Na verdade, gente, eu tô dando uma geral para vocês entenderem um pouco mais, mas isso vai ficar mais claro quando a gente sentar para ver os exercícios. Então, um objeto prototípico chama-se papel. Então, são os atores. A gente vai modelar. A gente começa o diagrama de sequência modelando os atores. Então, é o exemplo que eu tirei lá do livro do UML Guia do Usuário. Ó, vocês veem aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tá? É o livro oficial da UML, tá? A última versão de 2012, tá bom? Esse é o nosso livro que a gente está usando para estudar essa matéria. Então, o que é esse objeto prototípico ou um item concreto? Então, tá aqui o exemplo. Ó. P, uma instância da classe pessoa, poderá denotar um determinado ser humano, funcionário João, vendedor João, ou, como no caso que a gente usa no diagrama de sequência, que é um dos tipos de diagrama de interação,
nós vamos modelar o P, quer dizer, um ator, um papel, vai representar uma instância de pessoa. Então, por exemplo, o diagrama de sequência, eu não modelo o vendedor João, eu modelo que aquele caso de uso é startado pelo ator vendedor, tá? Vamos passar rapidinho para eu mostrar o desenho, que eu acho que vocês vão entender melhor. Espero, né? O outro item que tem no diagrama de interação é a mensagem propriamente dita. O que é a mensagem? A mensagem você desenha a linha é o vínculo entre um objeto e outro, e ali tem uma troca de mensagem pedindo para executar algum método. Então, a mensagem é a especificação de uma comunicação entre objetos. Na verdade, gente, a gente viu isso lá em conceitos de, mensagem é o meio de comunicação entre objetos, tá? Então, é a especificação de uma comunicação entre objetos, a qual contém informações relacionadas ao que se espera resultar dessa atividade. Então, no envio da mensagem, você passa qual é o método que quer que seja executado com os parâmetros de entrada, se houver. Aí, o que eu estava tentando explicar de vínculo. O que é um vínculo? Um vínculo é uma ligação, é uma interação entre objetos. Galera, é o seguinte, quando você faz um diagrama de classes, eu tenho aqui uma classe pedido, que é uma abstração, associada ou relacionada com a classe cliente. Isso aqui é a abstração classe, a abstração cliente e a associação ou relacionamento, que é a mesma coisa. Então, um pedido ele tem que estar ligado a no mínimo um cliente e no máximo um cliente, e um cliente pode ter associado a ele nenhum ou vários pedidos. Beleza. O que é o vínculo? O vínculo é o seguinte, eu tenho aqui na classe cliente o objeto João instanciado, o cliente João, tá? E esse cliente João, ele comprou os pedidos 10, 11 e 12. Ele fez os pedidos 10, 11 e 12. Pedidos que estão instanciados aqui, estão criados aqui. Então, o que acontece? Se o cliente João só comprou 3 pedidos, o 10, o 11 e o 12, então o cliente João que está aqui, objeto cliente João que está instanciado aqui dentro, ele está vinculado aos pedidos 10, 11 e 12. O 13, 14, 15, o 9, o 7 e 8, o objeto João não está vinculado. Eles são pedidos de outros clientes. Então, se eu instanciar o objeto cliente João em memória real, e ele quiser, e ele precisar obter os pedidos que ele fez, como que eu vou programar isso? O objeto cliente João está instanciado em memória, ele vai mandar uma mensagem para a classe pedido, pedindo para executar o método obter pedido. E vão retornar 3 pedidos, o 10, o 11 e o 12 só. Aí, os 3 pedidos em memória. Aí, se ele quiser saber o valor total de cada pedido, o objeto João vai enviar uma mensagem para o primeiro pedido que veio, pedindo para executar o método obter valor total. Tá certo? Por quê? Por que o objeto João consegue falar com os 3 pedidos dele e só os 3 pedidos dele, 10, 11 e 12? Porque ele só está vinculado aos pedidos 10, 11 e 12. Só voltar aqui. Então, olha só, voltando agora, só para reforçar o conceito de vínculo. Então, vínculo é uma interação que pode ser encontrada em qualquer parte em que os objetos estejam vinculados entre si. Tá faltando um que aqui, depois eu vou acertar, tá?
Um vínculo é uma conexão semântica existente entre os objetos. Em geral, é uma instância de uma associação, porque, veja bem, se um objeto é uma instância de uma classe, um vínculo é uma instância da associação ou do relacionamento. Olha que coisa bonita, gente. Então, vamos lá. Um vínculo especifica um caminho pelo qual um objeto pode enviar uma mensagem para outro, ou para o mesmo objeto, que às vezes tem casos em que o objeto instanciado ele precisa mandar uma mensagem para ele mesmo, pedindo para executar algum método dele mesmo, tá? Sempre que uma classe tiver uma associação com outra classe, poderá haver um vínculo entre as instâncias das duas classes. Sempre que existir um vínculo entre dois objetos, um objeto é capaz de enviar uma mensagem ao outro. Aí, pessoal, isso aqui é um negócio massa dentro da programação orientada a objetos. Vamos supor que você precisasse, dado um objeto cliente João, eu quero saber todos os produtos que o João já comprou na minha loja. Pessoal, eu não tenho aqui no meu diagrama de classes, eu não tenho uma associação entre o cliente e o produto. Sendo assim, eu não tenho um vínculo do cliente João com todos os produtos que ele comprou. E sendo assim, eu nunca vou conseguir programar o método assim, instancio o cliente João e mando o cliente, e programo dentro do cliente João para ele enviar uma mensagem para o produto, para a classe produto, para executar o método obter produto, para já vir todos os produtos que o cliente comprou. Nananina, não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você não tem, a classe cliente não está associada com os produtos, com a classe produto. Então, você não tem o objeto João vinculado a nenhum produto. Aí, como resolver isso? Prepare-se para programar. Por quê? O que você vai ter que fazer? Eu tenho o objeto cliente instanciado, João. O objeto cliente João vai ter que mandar uma mensagem para a classe pedido, mandando obter os pedidos que estão vinculados ao cliente João. Vai vir um vetor, uma lista com os pedidos instanciados. 3. Dito isso, você vai ter que programar. Eu vou agora em cada pedido que veio, são 3, e vou mandar para cada pedido, o objeto tem 3 objetos pedidos instanciados, eu vou mandar o objeto pedido vai mandar uma mensagem para a classe item para obter os itens daquele pedido, de cada pedido. Então, vamos supor que em cada pedido, no pedido 10 tenha 5 itens, no pedido 11 tenha 2 itens e no pedido 12 tenha 4 itens. Então, vai vir, para o primeiro pedido, vão vir 5 itens de pedido instanciados. Aí eu mando executar de novo, para o segundo pedido 11, vão vir 3 e no outro vão vir 4, né, que eu falei, e no outro vão vir 2. Beleza. Aí eu vou em cada objeto item instanciado, eu tenho na memória no momento 11 itens de pedido instanciados. Aí eu vou em cada item de pedido e mando a mensagem para a classe produto instanciando o produto. Aí eu finalmente vou conseguir saber os produtos comprados por aquele cliente. Entenderam isso? Então eu botei aqui, ó, dado o objeto cliente, João, ele não consegue enviar uma mensagem para objetos da classe produto solicitando a execução de método nenhum, pois a classe cliente não está associada à classe produto. Na verdade, o objeto cliente, a única coisa que ele consegue instanciar são os pedidos dele, só isso. Então, vamos em frente. Os diagramas de interação, que podem ser de 2 tipos, existem 2 diagramas de interação
que é o diagrama de sequência, e o diagrama de comunicação. Na UML2, ele é chamado de comunicação, que é o antigo diagrama de colaboração. Esses diagramas de interação, eles costumam ter 3 elementos. Os papéis ou objetos, que no nosso caso do diagrama de sequência que a gente vai estudar, são os atores, que vão startar os casos de uso ou funções, as comunicações ou vínculos e as trocas de mensagem. Com isso, eu vou conseguir realizar os casos de uso. A execução, eu vou conseguir programar, modelar a execução de um caso de uso, porque para um caso de uso ser executado, ele precisa de troca de mensagens de vários objetos diferentes sendo instanciados.